Shalom, queridos, que todos sejam alcançados pela graça e pela paz do nosso Deus. Amém? Estamos aqui para mais um estudo da Parashá, da porção semanal, e essa semana nós estamos na 14ª porção da Torá, do livro de Shemot, que é o livro de Êxodo, né? O nome do livro de Êxodo em hebraico, como falamos na semana passada. Já tivemos o nosso estudo semanal no nosso grupo, né, de WhatsApp. A gente estuda pelo Google Meet, mas nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente coloca as informações, né, onde a gente faz o contato maior. E mais uma vez te convido a estar participando conosco, porque aqui pelo canal do YouTube Rio da Palavra e também disponibilizando, né, no Instagram, no Facebook, eu tenho colocado apenas um resumo, né, um pedacinho do estudo que é muito profundo. Essa semana foi um estudo abençoador, foi maravilhoso. Nós tivemos oportunidade de aprender muito, né? E de quebrar cadeias aí na nossa vida, né? Para a nossa família também, né? Ao longo da nossa trajetória, tantas coisas já aconteceram, mas o Eterno sempre nos dá a oportunidade da libertação, né? De sermos livres, assim como Ele libertou o povo de Israel, Ele também quer nos libertar a cada dia para vivermos as promessas dele. Bom, vamos lá então, 14ª porção da Torá, 14ª Parashá. O nome da Parashá dessa semana é Vaerá. Vaerá, que significa e apareci. E a resposta para esse nome, né, em hebraico, está em Shemot, em Êxodo, do capítulo 6, versículo 2, até o capítulo 9, versículo 35. Então, você pode conferir aí na sua Bíblia, né? E aí você vai ver o porquê, né, desse nomezinho em hebraico. Vaerá significa e apareci. A porção começa dizendo assim, Êxodo 6, versículo 2. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Senhor ou Yahvé, não me revelei a eles. Então a gente começa entendendo, né, o porquê desse nome, o porquê que a porção é chamada de Vaerá e apareci, porque o Senhor estava se revelando para Moisés e consequentemente para todo o Egito, né, incluindo hebreus e egípcios, e também para todo o mundo, porque os feitos do Senhor ali alcançaram toda a humanidade na época, né? E depois e até hoje está nos alcançando. Então o Senhor estava se revelando com outras facetas, né? O Deus Todo-Poderoso que havia se revelado aos patriarcas, a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés, para Arão e para todos que estavam ali naquele contexto do Egito, né? E ele tem muitas formas de se revelar para nós, e ele quer se revelar de uma maneira muito especial para nós nesse tempo, né? Quanto mais a gente busca a face do Senhor, quanto mais a gente busca conhecê-lo, mais ele se revela a nós. Nosso Deus é um Deus infinito em suas possibilidades. Então, vai depender, né, do nosso nível de experiência com ele, da nossa intimidade com ele, do tanto que a gente busca, do tanto que a gente deixa ele entrar na nossa vida, e assim ele vai se revelando a nós. Bom, então vamos lá, vamos para o nome da Parashá, né, Vaerá e apareci. De onde vem esse nome? Esse nome hebraico, ele vem da raiz reiá, que significa visão. No original hebraico, tem um sentido, Vaerá, a palavra visão também, né, que é reá, tem um sentido de conhecer, de ver sem impedimentos, de ver diretamente, tipo olhos nos olhos, de penetrar. Então, olha como que é profundo o sentido dessa palavra, né? Ele apareceu, ele diz que ele apareceu, né? Deus, o Eterno, ele apareceu para os patriarcas como Adonai, né, como Deus Todo-Poderoso, mas agora ele ia aparecer, ele ia dar-se a conhecer, ele ia deixar que o povo visse sem impedimento, que o povo visse diretamente, que houvesse uma relação de intimidade, de forma que ele ia se mostrar como Yahvé,
como Senhor. Ele seria o Senhor daquele povo. O povo estava sendo governado pelo faraó, né? Estava sendo comandado ali, estava num regime de escravidão, e quem mandava neles, né, era o faraó. E aí quando o Eterno fala que ele vai se revelar como Yahvé, como Senhor, ele diz: eu vou governar vocês vão me conhecer de uma outra forma, através dos meus feitos poderosos, eu vou me mostrar como grande eu sou, que a gente falou na semana passada, o Erie, Axé, Erie, eu serei o que serei, ou seja, eu serei na medida da sua necessidade, aquilo que você precisar, eu serei. Você precisa de paz? Eu sou a sua Shalom. Você precisa de cura? Eu sou a sua Rafá. E por aí vai, né? Você precisa de juiz? Eu sou o Yahvé Tsedekno. Você precisa que eu vá à sua frente comandando um exército? Bora lá, eu sou o Yahvé Tsefaot. Então, assim, ele se manifestou ali, ele se revelou de uma forma nunca vista antes. Ele se deu a conhecer. E essa palavra, Vairá e Apareci, que vem da raiz Reiá, que significa visão, é a mesma utilizada em toda a Bíblia, no contexto de dizer que o homem conheceu a mulher, né? E conheceu Abraão a Sara, ou seja, teve intimidade com ela. Essa palavra é a mesma. Significa que Deus quer ter intimidade conosco, num relacionamento íntimo e pessoal, assim como se dá um relacionamento de um homem e de uma mulher, que viram uma só carne. O Senhor quer se manifestar para nós assim, com tamanha intimidade. Então, por isso que a palavra hebraica, ela consegue expressar muito mais aquilo que realmente a palavra está dizendo. Porque quando vamos traduzir, né, para a nossa língua portuguesa ou para as outras línguas, talvez não consigamos toda essa profundidade. Por isso que é legal, né? Por isso que é bem legal a gente estar entendendo um pouquinho do hebraico. É só um pouquinho, gente. Meu sonho é entender muito mais, mas é só um pouquinho. Mas você também pode vir com a gente aprender um pouquinho. O Eterno, ele quer um relacionamento de intimidade e de reciprocidade conosco. Ele nos conhece no mais íntimo do nosso ser e sabe quem verdadeiramente somos. Assim, temos que nos colocar confiantemente em seus braços e abrir o nosso coração para ele fazer morada em nós, para ele tabernacular em nós. Deixa eu ver aqui. Para Moisés, bem como para todo o povo, Deus se revelou numa amplitude muito maior, pois não se tratava de revelações individuais. Então, assim, lá para os patriarcas, ele se revela de uma forma pessoal, de uma forma individual para cada um, né? Ele estabelece a promessa de multiplicação, de expansão, mas ele não se revela para um povo inteiro. Ele se revela para um patriarca, e aquele patriarca tem a missão de levar o nome dele, estabelecer o nome dele ali, naquela comunidade que era um pouquinho menor, porque era só o núcleo familiar, né? E o entorno ali, a vizinhança. Mas dessa vez ele está se revelando para uma nação inteira. Ele está se revelando para uma nação, para todas as nações vizinhas, porque todo o mundo da época ficou sabendo do que aconteceu no Egito. Então ele se revela para o povo dele, que estava ali dentro do Egito, né? Que eram os hebreus, que iam virar a nação de Israel. Ele se revela para os próprios egípcios, porque a gente vai ver no decorrer do livro de Êxodo que quando eles saem do Egito, muitos egípcios vão com eles, né, e se convertem a Yahvé, e ele se revela para todo mundo. Portanto, a gente está aqui hoje, né, recebendo essa revelação dele. Mas eu oro ao Senhor que a revelação dele chegue muito maior para nós nesse tempo do que chegou para o povo no Egito naquela época. Porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Ele tem muito mais a se revelar. E nesse tempo, irmãos, nós temos que clamar pela revelação do nosso Deus de uma forma ainda maior, de uma forma ainda mais profunda, sabendo que Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo que operou sinais e maravilhas no Egito. Ele é o mesmo que acompanhou o povo 40 anos no deserto. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E nesse tempo que o mundo está entrando numa configuração que a gente sabe que é um cumprimento da palavra de Deus, né? Cumprimento de profecias estão acontecendo nesse tempo. Entraremos num momento
que a igreja vai ser sacudida. Então nós temos que buscar mais intimidade para que a gente possa deixar que ele se revele para nós de uma forma ainda mais extraordinária do que ele se revelou lá no Egito, porque nós vamos precisar. Nós vamos precisar, né, muito, muito mesmo, de sinais, de maravilhas, de feitos grandiosos. E já está tudo aí, né? Já está tudo feito, basta a gente buscar. Porque Yeshua, Jesus, ele é o braço direito do Senhor, né? A mão poderosa, o braço estendido. A gente vai ver também isso nesse texto, né, de Êxodo. Sempre fala, né, que o Senhor estava com o braço estendido, a mão poderosa à disposição do povo. Toda vez que fala de mão direita, braço estendido, mão poderosa, está falando de Jesus, está falando de Yeshua. Então, quero desmistificar aqui também, né, aquela crença que as pessoas às vezes pensam assim: ah, mas Jesus não é só lá no Novo Testamento, não, depois que ele nasce lá em Belém, não é só lá, não, Jesus já estava presente antes. Sim, tudo foi criado por ele, para ele, né? O mundo foi criado através da palavra e ele é o verbo vivo. Então, Yeshua, Jesus, ele sempre esteve, desde a criação. Então, todas as vezes que a Bíblia vai falar do anjo do Senhor, fala da mão poderosa, do braço estendido, da mão direita, está se referindo a quem? A Yeshua, a Jesus. Então, ele sempre esteve. As manifestações na antiga aliança, né? No que o povo conhece como Velho Testamento, né? Eu não gosto muito desse nome, porque velho dá a impressão que é uma coisa que não usa mais, né? Que já caiu em desuso, e não é bem assim, né? É uma aliança anterior e depois nós temos a aliança renovada, né? Que é a Brit Hadashah. Mas são duas alianças e as duas alianças estão aí estabelecidas para a nossa vida. Nós não podemos querer uma aliança e deixar a outra, não. É uma aliança só, né? Foi feita uma divisão para que haja um entendimento melhor da nossa parte. Mas assim, o tempo todo na antiga aliança, Yeshua está presente, ele está presente o tempo todo, né? E aí ele vem em carne e ele nasce, né, como um bebezinho, como um ser humano como eu e você, apenas para provar para nós que é possível vivermos uma vida que agrade a Deus, né? Que cumpra a lei de Deus, que cumpra os princípios de Deus. É possível, mesmo sendo humanos. Ele veio para mostrar isso, mas ele sempre esteve, né? Ele sempre esteve. Então, nós damos toda a honra e toda a glória a ele, que é Deus, que é o mesmo Deus, que é Deus Todo-Poderoso, que é Yahvé, que é toda essa manifestação do Eterno. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Eu não me canso de falar isso, porque nós não podemos fazer essa separação, né? Como se houvesse um Deus que era de um jeito e depois veio um outro Deus que é de outro jeito. Não, ele é único e poderoso Deus, né? E Yahvé é um. Amém? E os egípcios, eles tinham um Deus para cada situação. Os egípcios tinham, e nós sabemos que hoje, né, em muitas culturas, né, em muitos segmentos, também é assim. Existe um Deus para cada coisa, né? Os egípcios, eles tinham um Deus da chuva, o Deus do rio Nilo, o Deus do sol, o Deus da fertilidade, da agricultura, o Deus dos mortos. Eles tinham um Deus para cada coisa. E Yahvé, Deus Todo-Poderoso, nosso soberano Deus, ele é um só e ele pode todas as coisas. Tá aí a diferença. Né? Nós temos um único Deus, Eloheinu Echad Israel, Deus único de Israel. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Nessa porção, a gente vai ver, né? Eu estou tentando resumir aqui bastante, irmãos, porque assim, é bem profundo, é bem grandinho, né? Mas a mensagem que engloba toda essa porção é o Eterno dizendo para o povo: eu mostrarei o meu poder a vocês, eu tirarei o meu povo do Egito e o Egito saberá que eu sou Deus. Então tudo gira em torno desses três objetivos de Deus, né, do Eterno, naquele tempo, para estabelecer
uma nação de Israel, a nação que seria um povo separado, um povo que viveria em santidade e seria luz para as outras nações da terra. Um povo que receberia a Torá, receberia a instrução, as regras do reino de Deus, e eles tinham por obrigação ser luz para todas as outras nações da terra. Só que o nosso Deus é tão maravilhoso que ele estende essa promessa, né? Porque quando o povo sai e vai para o deserto para receber a instrução, a gente sabe que ali existiam outras nações representadas, não apenas hebreus, não apenas egípcios, mas tinham outras nações ali representadas, e é assim que ele quer fazer com a gente hoje. Não importa quem você é, não importa aonde você está, não importa o que você já viveu até aqui, ele quer te separar, ele quer te colocar num lugar de santidade. Santidade é separação, ele quer isso. Então ele tem feitos maravilhosos, sinais e maravilhas ele tem operado neste tempo, para que você veja que ele é Deus Todo-Poderoso, ele tem te sustentado, ele tem te guardado num lugar de segurança, ele tem te livrado. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Pare e pense, né? Quantos livramentos o Senhor tem te dado. Ele tem agido na sua vida com a mão poderosa dele, com o braço estendido, com sinais e maravilhas, porque ele quer te resgatar, ele quer te trazer para perto dele, ele quer se revelar a você de outras formas, como você ainda não conhece. Às vezes você conhece Deus apenas como um ser todo-poderoso. Eu não sei qual a sua experiência com Deus até hoje. Às vezes você conhece Deus como Pai já. Eita glória, né? Isso é maravilhoso. Quando você conhece Deus como Pai, você se sente tão amado que você não tem mais necessidade de mendigar o amor de ninguém nessa terra. Você deixa que te amem, e você ama também, mas você não fica mais em busca de um amor desesperado aqui na terra, porque você entende Deus como Pai, ele se revelou para você, você conhece ele como Pai, você está aí no Vaerá, né? E ele aparece para você e você se dá a conhecer com intimidade, assim como um casal se deixa conhecer, você se deixa conhecer por ele e conhece ele também com intimidade. Eu não sei qual é a sua experiência com Deus, mas uma coisa eu posso te garantir, ele tem mais para você. Ele quer se revelar a você de uma forma muito especial, muito profunda, para que você viva essas promessas. A promessa é: eu te mostrarei o meu poder. Eu vou te tirar da onde você está, porque o Egito representa para nós hoje o sistema desse mundo, né? As prisões desse mundo. Então ele quer te tirar desse lugar de prisão, ele quer te tirar. E ele diz também que o Egito saberá que eu sou Deus, ou seja, todo mundo que está à sua volta, né? Todas essas situações que estão trazendo peso na sua vida, estão te trazendo tristeza, estão te abatendo, trazendo preocupação, tudo isso, né, que a gente sabe que são provocados aí pelas forças espirituais da maldade, saberão que ele é o seu Deus. Deixa o inferno saber que ele é o seu Deus. Deixa, porque você vai ver que a sua vida vai mudar por completo. Você não precisa temer nada mais, nada mais. O mundo tem que saber que ele é o seu Deus. E quando que ele é o nosso Deus? Quando a gente deixa ele nos governar. O povo estava debaixo do domínio de Faraó, né? Estava ali escravizado, tinha que fazer tijolos, construir aquelas cidades enormes lá no Egito, né? E aí quando Deus tira eles de lá, Deus mostra que agora o domínio era dele, aquele era um povo dele, agora o governo era dele, era ele que mandava, era a ele que o povo teria que obedecer. Entenda bem, no controle Deus sempre esteve, ele está no controle de todas as coisas, mas existem princípios no reino que são criados e o Senhor exige que nós obedeçamos. Por exemplo, a lei dos homens, quando ela não é contrária à palavra de Deus. E era isso que acontecia ali no Egito. O povo estava debaixo de um domínio, mas um domínio que era estipulado aqui na terra, e o Senhor, ele não quebra princípios. Então o povo estava sim sob o domínio de Faraó. Agora o povo ia sair para entrar na obediência a Moisés, que representava ali o próprio Deus, mas debaixo do governo e da vontade total do nosso Deus. Tremendo isso, né? E nesses dois nomes, né, que mais aparecem nas escrituras, que são Elohim, Deus, né? Eu vou falar no português, Deus,
e Senhor, Deus e Senhor. Embora esteja se tratando do mesmo Yahvé, do mesmo Deus, são manifestações do caráter do Eterno diferentes, porém complementares. Como assim? Yahvé está relacionado à misericórdia do Eterno, né? E Elohim está mais relacionado à justiça do Eterno. Então, quando ele aparece para os patriarcas, ele é Deus de justiça. Ele está mais se mostrando mais como um Deus de justiça. E quando ele se mostra ali no Egito, ele se apresenta mais como um Deus de misericórdia, porque ele tem misericórdia daquele povo, ele quer tirar o povo dali, né? O povo que está escravizado, ele vem para tirar o povo dali. No entanto, ele faz justiça. Então, a gente vê que é o mesmo Deus se manifestando de formas diferentes. Justiça e misericórdia, né? Ele mostra ali no Egito, ele mostra a justiça dele e mostra a misericórdia. Mas é um Deus misericordioso que ouviu a oração do povo, né? E veio em resgate dos descendentes de Abraão. Bom, eu quero terminar para a gente não ficar muito extenso, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Eu quero ler um pedacinho aqui para vocês, né? Que foi colocado no nosso estudo na quarta-feira. Yeshua, na sua primeira vinda, Jesus, veio com 2 propósitos: julgar o príncipe do sistema desse mundo e o seu povo, né? E tirar os filhos de Israel da escravidão e do pecado da morte. Então a gente vê aí a manifestação que aconteceu lá atrás, acontecendo novamente com o Yeshua, só que de uma forma muito mais profunda, né? Ele vem para julgar o príncipe desse mundo, né? Satanás e seus anjos, e ele vem também para tirar os filhos de Israel do pecado, e ele estende essa promessa, ele estende esse benefício a todos aqueles quanto receberem, a todos nós, né? Em Yeshua, em Jesus, é revelada a justiça de Elohim e a misericórdia de Yahvé. A morte dele é a máxima revelação de justiça e misericórdia. A morte de Jesus é a máxima revelação. É a revelação mais profunda do amor, né? Você que fala assim, eu queria tanto que alguém morresse de amor por mim. Ele já morreu. Ele te ama muito, posso te garantir isso. Na morte dele foi manifestada a justiça de Elohim e na morte dele foi manifestada a misericórdia de Yahvé. A morte dele é o que traz vida para nós, é o que traz liberdade para nós. Nós fomos feitos, criados para sermos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E você sabia que liberdade não é fazer o que a gente quer? Muitas vezes a gente tem essa sensação, né? Falar assim, eu sou livre, faço o que eu quero, não obedeço a ninguém. Isso é escravidão. Isso não é liberdade. Liberdade é fazermos a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando nós fazemos a vontade dele, a nossa vida vai de bem a melhor. E quando nós fazemos a nossa vontade, vai de mal a pior, não vai? A gente quebra a cara, a gente se arrepende, a gente chora, a gente vê que não deu certo, quer recomeçar e não consegue. Agora, quando a gente faz a vontade dele, a gente declara que o senhorio da nossa vida é dele, aí sim nós somos livres. Porque ele nos respalda, ele está conosco, ele vai à nossa frente, ele abre portas, ele faz com que a gente salte muralhas, ele arrebenta, né, as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, ele é o nosso general de guerra. Então, se você quer ser livre, submeta-se ao governo de Yahvé, o seu Criador. Ele te criou. Então, se ele te criou, não tem como você estar debaixo de outra ordenança, de outra direção. Amém? Quero terminar por aqui, porque senão a gente vai falando toda a vida, o vídeo fica muito grande. Eu vou editar depois alguns pedacinhos. Eu peço ao Senhor que te abençoe. Eu vou orar por você que chegou até o final. Estou gravando numa sexta-feira, não sei que dia você vai assistir. Já estamos aqui com o nosso coração nos preparando para viver o Shabat do Eterno, o dia do descanso. Mas eu quero proclamar na sua vida que o seu Shabat é Jesus, é Yeshua, e você não depende de um dia da semana para descansar. Você já vive na dimensão do descanso. O sábado é muito importante a gente parar, dar aquela pausa para descansar, quem pode, né?
mas o nosso descanso está aqui dentro. Nosso descanso não é um dia da semana. Nosso descanso é descansar nos braços do nosso Pai. Então eu proclamo na sua vida o descanso do Senhor. Pai, em nome de Yeshua, abençoa, Senhor, os teus filhos que estão, ó Deus, participando desse vídeo, estão assistindo, estão ouvindo a tua palavra. Senhor, alcance cada um, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, ela vai, mas não volta vazia. Então eu proclamo, Senhor, em cada vida que essa palavra vai chegar e vai cair em boa terra, em solo fértil e vai produzir, Senhor. Vai produzir sementes que darão frutos. Senhor, guarda cada casa, cada família, abençoe, Pai, dê um Shabat de Shalom, um fim de semana abençoado e que cada um receba, Pai, as bênçãos do Senhor e que cada um entenda, Pai, que precisa te buscar para te conhecer, ó Deus, as suas muitas faces de um único e poderoso Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o grande eu sou. Eu serei o que serei. Erie, Axê, Erie. Eu proclamo, Pai, sobre cada vida, as bênçãos, Pai, do Erie, Axê, Erie. Eu serei o que serei, para todo sempre. Amém. Em nome de Yeshua HaMashiach, um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.